O dia nas cidades e vilas brasileiras dos anos 60 a 80 começava muito antes do sol subir completamente. Ainda havia aquele frescor suave da madrugada, misturado com o cheiro da terra molhada pelo sereno, e, pouco a pouco, um aroma inconfundível se espalhava pelas ruas. Café recém-passado no coador de pano. Era o sinal de que as casas estavam despertando. As cozinhas eram o coração do lar. Móveis simples de madeira, armários com portas rangentes e uma mesa sempre coberta por uma toalha de plástico com estampas florais. Sobre o fogão a lenha ou de ferro, a chaleira soltava um leve assobio, anunciando que a água estava pronta para se misturar ao pó de café. As mães e avós preparavam o café coado com calma, despejando a água quente lentamente, como se cada gota fosse um ritual. O cheiro se infiltrava por cada canto da casa e escapava pela porta da frente, encontrando os vizinhos que passavam e se cumprimentavam com um sorriso sonolento. Enquanto isso, do lado de fora, a rua já começava a ganhar vida. O som das primeiras conversas entre vizinhos se misturava ao canto dos galos e ao pregão dos vendedores ambulantes. O leiteiro passava empurrando sua carroça, deixando garrafas de vidro nas portas, e o padeiro, em sua bicicleta, distribuía pães ainda quentinhos embrulhados em papel. Muitas crianças, ainda de uniforme escolar, corriam até o portão para buscar o pão e ganhar um sorriso cúmplice do padeiro, que sempre guardava um pedaço extra para os mais conhecidos. O rádio, sempre ligado em volume médio, era companheiro indispensável. Tocava as notícias do dia, as primeiras músicas e os programas de variedades que acompanhavam o café da manhã. As famílias se reuniam à mesa. O pai comendo pão com manteiga, a mãe servindo café com leite para as crianças e, em muitos lares, um pedaço de bolo caseiro completava a refeição. O bolo de fubá, o de laranja ou o famoso pão de queijo eram presença garantida, preparados na noite anterior ou bem cedo pela manhã. O trajeto até o trabalho ou à escola era simples, mas cheio de encontros. Caminhar pelas ruas era uma oportunidade de cumprimentar conhecidos, trocar 2 ou 3 palavras sobre o clima, o jogo de futebol da noite anterior ou a festa que estava por vir no bairro. Não havia pressa exagerada, nem a correria que hoje domina as manhãs. O tempo parecia se estender, permitindo que cada momento fosse aproveitado. Nas cidades litorâneas, como no Rio de Janeiro ou em Santos, o som distante das ondas se misturava ao da vida urbana. Muitos aproveitavam para passar pela praia antes do expediente, sentir a brisa salgada e, quem sabe, molhar os pés na água fria. Já no interior, o amanhecer vinha acompanhado do cheiro do mato, das cigarras e do barulho dos cavalos nas estradas de terra. As crianças, depois de prontas, ficavam alguns minutos na porta de casa, observando o movimento e esperando os amigos para ir juntos à escola. Não havia preocupação com segurança como hoje. O bairro era uma grande extensão da casa, e todos se conheciam pelo nome. O jornaleiro passava com seu cesto cheio de exemplares, e os adultos paravam para folhear rapidamente as manchetes antes de seguir o dia. Assim, começavam as manhãs brasileiras daquela época. Com calma, cheiro de café, pão quentinho, vizinhos sorridentes e um senso de comunidade que aquecia o coração. Era um tempo em que o amanhecer não era apenas o início de mais um dia, mas um pequeno ritual coletivo, onde cada som, aroma e gesto criava um tecido invisível que unia famílias, amigos e desconhecidos em uma mesma atmosfera de simplicidade e aconchego. Nos anos 60, 70 e até meados dos 80, a rua era o grande palco da infância brasileira. Não importava se você morava no centro de uma cidade grande ou numa vila do interior. Bastava o sol nascer para que as crianças se reunissem, e com um simples grito na porta, "Ô fulano, vem brincar!", o dia começava. Não havia campainhas eletrônicas nem mensagens de celular. O chamado ecoava pela rua,
E logo mais um pequeno grupo se formava, com sandálias gastas ou pés descalços, prontos para mais uma aventura. As brincadeiras eram simples, mas inesquecíveis. O pipa-papagaio, como alguns chamavam, era uma das maiores paixões. Com bambu fino, linha e papel de seda colorido, cada criança construía seu próprio modelo. Muitas vezes com a ajuda de um irmão mais velho ou de um vizinho habilidoso, subir no telhado para soltar pipa, sentir o vento puxando a linha e disputar espaço no céu com os outros, era uma mistura de orgulho e competição amigável. Quando uma pipa cortava a outra, a correria para recuperar, ela se tornava uma verdadeira prova de velocidade. Outro clássico era a bola de gude, bolinha de vidro. As crianças se agachavam no chão de terra, desenhavam um círculo com um graveto e passavam horas tentando acertar a bolinha do adversário. Cada bolinha tinha seu valor. As maiores, chamadas de bolão ou mata-bola, eram disputadas como tesouros. Já a queimada, também conhecida como baleado, reunia meninos e meninas em uma partida que testava agilidade, força e risadas. Bastava uma bola de borracha e um quintal ou rua sem muito movimento para a diversão durar a tarde inteira. Para os mais pequenos, amarelinha e esconde-esconde eram garantia de horas de entretenimento. Desenhar o percurso da amarelinha com giz no chão, pular com um pé só, equilibrar a pedra, tudo isso parecia um desafio enorme para uma criança de 7 anos. No esconde-esconde, o coração acelerava quando o pegador se aproximava do esconderijo. E a sensação de sair correndo para tocar na casa antes de ser pego era pura adrenalina infantil. Às vezes, a rua se transformava em estádio de futebol improvisado. 2 tijolos serviam como traves, e a bola, muitas vezes de couro surrado ou feita de meias enroladas, rolava até o fim da tarde. Não importava se o campo era asfaltado, de terra ou areia. O que valia era o grito de gol e a comemoração exagerada que ecoava pelo bairro inteiro. A infância naquela época também tinha seus rituais de temporada. Quando chegava o verão, era comum passar o dia na praia, no rio ou no lago mais próximo, mergulhando até os dedos ficarem enrugados. No inverno, inventavam-se cabanas com cobertores, barracas de lençol no quintal e fogueiras improvisadas para assar milho ou batata doce. Havia um senso de liberdade que, aos olhos de hoje, parece quase inacreditável. As crianças passavam o dia inteiro fora de casa e só voltavam quando o céu começava a escurecer e as mães gritavam da janela ou do portão. Não existiam videogames nem internet para aprender dentro de casa. A criatividade era a principal ferramenta da diversão. Um pedaço de madeira virava espada, um galho servia de varinha mágica, uma caixa de papelão se transformava em carro de corrida. Os brinquedos comprados eram poucos, mas cada um tinha um valor enorme e era cuidado como um bem precioso. Muitas vezes, eram compartilhados com os amigos, um gesto natural e sem reservas. Havia também as histórias e causos contados pelos mais velhos, muitas vezes misturados com lendas urbanas e crenças populares. O medo do saci, da cuca ou de almas penadas fazia parte da imaginação infantil, mas ao mesmo tempo era o tempero que tornava as noites de conversa na calçada ainda mais emocionantes. Naquele tempo, a rua não era apenas um espaço físico, era uma extensão da casa, um território onde se aprendia a conviver, negociar, ganhar e perder. Era onde as amizades se formavam, as brigas aconteciam e eram esquecidas no dia seguinte, e onde a infância se vivia em sua forma mais pura e intensa. Quem viveu aqueles dias sabe. A felicidade cabia em uma bola, uma pipa, e no riso compartilhado sob o sol. As festas no Brasil das décadas de 60 a 80 eram mais do que simples celebrações. Eram encontros que reuniam famílias inteiras, vizinhos, amigos de infância e muitas vezes até desconhecidos que passavam
e acabavam entrando. O país, com toda a sua diversidade, tinha tradições diferentes em cada região. Mas em qualquer lugar havia algo em comum: comida farta, música alta e abraços calorosos. Logo no começo do ano, o carnaval tomava conta das ruas. Nas cidades grandes, como Rio de Janeiro, Salvador e Recife, os desfiles e blocos de rua arrastavam multidões. Mas até nos bairros mais simples, havia bailes improvisados, com serpentinas coloridas penduradas no teto, confetes espalhados pelo chão e fantasias feitas em casa. Crianças se vestiam de piratas, baianas, super-heróis ou personagens da televisão. A música vinha de rádios potentes ou pequenas bandas locais, tocando marchinhas que todo mundo sabia de cor. Era impossível não dançar. Poucos meses depois, vinha a festa junina, um dos momentos mais aguardados do ano. O cheiro de milho cozido, pamonha e canjica se misturava ao de fogueiras acesas no meio da rua ou nos quintais. Homens usavam camisas xadrez, chapéus de palha e bigodes pintados. Mulheres vestiam vestidos rodados e trancinhas no cabelo. As crianças participavam da quadrilha, ensaiada semanas antes na escola, e todos aguardavam o momento da pescaria ou do correio elegante, que provocava risadas e olhares tímidos. No interior, as festas podiam durar até o amanhecer, com sanfoneiros e violeiros tocando sem parar. As celebrações religiosas também tinham grande importância. Procissões, missas festivas e novenas eram seguidas de quermesses cheias de barracas de comida. Bolos caseiros, pastéis fritos na hora, caldo de cana, churrasquinhos e doces como cocada e pé de moleque atraíam filas. A cada mordida, um sabor carregado de memória afetiva, muitas vezes lembrando receitas passadas de geração em geração. Os aniversários eram eventos simples, mas cheios de carinho. Não havia decorações luxuosas, mas sim mesas cobertas com toalhas coloridas, refrigerantes em garrafas de vidro, balões presos com barbante e um bolo que sempre tinha granulado colorido por cima. As brincadeiras incluíam corrida de saco, dança das cadeiras e cabo de guerra. Fotografias eram tiradas com câmeras analógicas e a revelação das imagens era um momento de expectativa semanas depois. No Natal, o clima mudava completamente. Mesmo nas regiões mais quentes, havia um ar especial. Casas decoradas com luzes, presépios montados com cuidado e ceias que reuniam toda a família. Peru assado, farofa, salpicão e rabanadas enchiam a mesa. Crianças esperavam o Papai Noel, muitas vezes representado por um tio ou vizinho com barba de algodão. Era um tempo de união e esperança. Além das grandes festas, havia pequenas tradições que davam sabor ao dia a dia. Ir à feira de domingo era quase um evento social. Entre bancas de frutas frescas, verduras, temperos e flores, encontravam-se amigos e trocavam-se novidades. Comer pastel com caldo de cana ali mesmo, de pé, era quase obrigatório. No calor, picolés e sorvetes artesanais vendidos por vendedores de carrinho se tornavam um alívio refrescante. No frio, o quentão e o vinho quente aqueciam as noites. Cada sabor, cada aroma dessas festas e encontros carregava uma história. Não era apenas sobre comer, mas sobre compartilhar. Dividir um pedaço de bolo, oferecer um copo de café, trocar uma receita eram gestos simples que fortaleciam laços. Hoje, ao lembrar dessas comidas e celebrações, não é apenas a memória do paladar que retorna, mas todo o calor humano que envolvia cada momento. Era assim. No Brasil daquele tempo, as festas e os sabores eram mais do que tradição. Eram a prova de que, mesmo com poucos recursos, a alegria e a união podiam transformar qualquer reunião em um momento inesquecível. No Brasil das décadas de 60 a 80, a música não era apenas uma forma de entretenimento, ela era parte essencial da identidade, da vida social e até das histórias de amor. Era impossível andar por uma rua, frequentar uma festa ou visitar um bar sem ser envolvido por alguma melodia.
A bossa nova, nascida no final dos anos 50, continuava encantando com sua suavidade e poesia. Canções como Garota de Ipanema e Chega de Saudade não eram apenas sucessos, eram parte da alma brasileira, eternizadas nas vozes de João Gilberto, Tom Jobim, Nara Leão e tantos outros. Nas rádios, que ainda eram o principal meio de ouvir música, a programação era variada. Samba, bolero, jovem guarda, música caipira e até influências do rock internacional. Jovens se reuniam em volta de aparelhos de som para ouvir Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Elis Regina e Tim Maia, comentando as letras e imitando os artistas. Em algumas cidades, surgiam pequenos grupos e bandas locais que tocavam em bailes e clubes, animando a juventude. Os bailes eram pontos de encontro fundamentais. Havia os mais formais, organizados em clubes sociais, com iluminação suave, mesas cobertas por toalhas brancas e garçons servindo refrigerante em garrafas longas de vidro. E havia os bailes mais populares, em salões simples ou ao ar livre, onde a música ecoava até altas horas. A pista se enchia de casais dançando colados, trocando olhares tímidos ou apaixonados. Era nesse cenário que muitos romances começavam, com um pedido de dança e um coração acelerado. Na praia, especialmente no Rio de Janeiro, a música ganhava outro ritmo. Jovens com violões e pandeiros se reuniam na areia ao entardecer, improvisando rodas de samba. Quem passava não resistia e acabava se juntando, cantando ou batendo palmas. Essas rodas não exigiam convite formal, bastava estar presente. A música aproximava as pessoas de forma espontânea, criando amizades e, às vezes, amores de verão que ficavam para sempre na memória. O amor naquela época tinha um ritmo mais lento. As cartas escritas à mão, muitas vezes perfumadas, levavam dias ou semanas para chegar. Namoros começavam com longos olhares, conversas na calçada ou no portão da casa. Passeios de mãos dadas pela praça, sorvetes compartilhados e idas ao cinema eram programas comuns. O cinema, aliás, era um verdadeiro refúgio para casais. Luz baixa, tela grande e a magia dos filmes criavam um clima perfeito para suspirar. As filas na bilheteria eram encontros por si só, oportunidade para trocar palavras e risadas antes do filme começar. Os sonhos também tinham um papel especial. Muitos jovens sonhavam em se tornar músicos, cantores ou compositores, inspirados pelos ídolos que ouviam no rádio. Outros desejavam viajar, conhecer cidades grandes ou estudar para ter uma vida melhor. As conversas sobre o futuro aconteciam em bancos de praças, calçadas e mesas de bar, sempre acompanhadas por música ao fundo. Ela parecia embalar os planos, dar coragem e alimentar a esperança. Havia também a música das ruas, aquela que vinha de rádios em janelas abertas, dos alto-falantes nas feiras, dos ensaios de blocos carnavalescos. Era impossível não ser contagiado. A vida pulsava em ritmo de samba, de marcha, de bolero, de bossa nova. E, mesmo nos momentos de tristeza, a música servia de consolo, trazendo lembranças e acalmando corações. Naqueles anos, a vida era marcada por um compasso diferente. Havia mais tempo para escutar, mais disposição para conversar e mais intensidade para viver cada momento. A música era trilha sonora da alegria e da saudade, do primeiro amor e da despedida. Era ela que costurava memórias e sonhos, criando um tecido invisível que unia gerações. Hoje, ao lembrar dessas melodias e dos encontros que elas proporcionavam, é como se a gente ainda pudesse ouvir, ao longe, o som de um violão ao pôr do sol, misturado à brisa do mar e ao riso leve de quem viveu um tempo em que amar e sonhar andavam de mãos dadas, embalados pela canção certa. Quando o sol se escondia atrás das montanhas ou mergulhava no horizonte do mar, a vida nas cidades e vilas brasileiras das décadas de 60 a 80
ganhava um ritmo mais lento, quase poético. A noite não era sinônimo de isolamento dentro de casa. Pelo contrário, era hora de se encontrar, conversar e compartilhar momentos simples que hoje parecem quase raros. As calçadas se transformavam em salas de estar a céu aberto. Vizinhos arrastavam cadeiras de madeira ou bancos de praça para a frente das casas, formando rodas improvisadas de conversa. A iluminação vinha de postes amarelos que projetavam sombras suaves no chão, criando um cenário intimista. As crianças, ainda cheias de energia, continuavam brincando de esconde-esconde, enquanto os adultos trocavam histórias sobre o dia, davam conselhos e riam de lembranças antigas. No interior, o céu noturno era um espetáculo à parte. Sem a poluição luminosa das grandes cidades, era possível ver um manto estrelado tão intenso que parecia quase tocar a terra. Sentar-se no quintal ou na varanda, com uma xícara de café ou um copo de vinho caseiro e observar as constelações era um hábito que trazia paz. Muitas famílias conheciam de cor os nomes das estrelas e das fases da lua. E os mais velhos adoravam ensinar aos mais jovens como identificar o Cruzeiro do Sul ou prever o tempo pela cor do céu. O rádio continuava sendo protagonista, agora com programas noturnos de músicas românticas, transmissões de jogos de futebol e radionovelas que prendiam a atenção de todos. Era comum ver famílias reunidas ao redor do aparelho, ouvindo atentamente cada capítulo, imaginando cenários e rostos para os personagens. A ausência de imagens deixava espaço para a criatividade, e a imaginação voava livre. Para os jovens, as noites eram também sinônimo de encontros e descobertas. Festas em casas de amigos, serenatas sob janelas, idas a bailes ou cinemas eram oportunidades para paquerar, dançar e criar memórias. Muitos casais começaram suas histórias em uma noite de música lenta, em uma praça iluminada ou em um banco de jardim. Havia um romantismo natural, alimentado pelo clima calmo e pela sensação de segurança nas ruas. Em bairros mais animados, bares e botecos ganhavam movimento. Músicos tocavam violão e pandeiro, e as mesas se enchiam de petiscos, cerveja gelada e gargalhadas. Era comum ver grupos cantando juntos, sem se importar com a afinação, apenas pelo prazer de compartilhar o momento. No litoral, as praias se enchiam de rodas de samba e conversas que se estendiam até a madrugada. Com o som das ondas como trilha de fundo, no campo, as fogueiras iluminavam rodas de viola, onde modas de viola e histórias de assombração se misturavam. Crianças se aproximavam do fogo para ouvir causos contados pelos mais velhos, enquanto assavam milho ou mandioca. O cheiro da lenha queimando e o calor das brasas criavam um ambiente acolhedor, difícil de esquecer. Havia também o silêncio, um silêncio bom, que permitia ouvir o canto dos grilos, o farfalhar das folhas e até a respiração de quem estava ao lado. Era um silêncio que não incomodava, mas convidava à reflexão. No escuro da noite, debaixo de um céu infinito, as pessoas sonhavam com o futuro, faziam planos e, às vezes, simplesmente agradeciam pelo dia que tinham vivido. Essas noites, cheias de simplicidade e afeto, eram a moldura perfeita para a vida de então. Não havia pressa em se despedir, e muitas conversas terminavam com a promessa de amanhã a gente continua. Hoje, ao lembrar desses momentos, é como se fosse possível sentir novamente a brisa suave, ouvir as risadas ao longe e ver o brilho das estrelas refletido nos olhos de quem viveu um tempo em que a vida acontecia de verdade, na presença uns dos outros. E assim, entre dias ensolarados e noites sob as estrelas, se costurava a vida de um Brasil que ainda vive na memória de quem teve o privilégio de experimentá-lo. Um país onde as coisas mais simples, um café compartilhado, uma música ao violão, um abraço na calçada, tinham um valor imenso. Onde cada noite era um convite para desacelerar e se conectar. Onde, no fim das contas,
A felicidade cabia inteira no brilho de um céu limpo e no calor humano que unia todos sob a mesma constelação.